Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, aqui na minha cidade o dia tá chuvoso, graças a Deus. Veio uma chuvinha aí para refrescar para nós. Nós tivemos um tempo de calorão, né? E aí tá uma chuva gostosa, calma, fresquinha, aquele ventinho gostoso, que aí a gente acorda com aquela preguiça, né? Que fala, ai, queria ficar mais um pouquinho na cama, que é gostoso, que é fresco. E aí, mas a gente tem que acordar aí pra batalha, né? Vamos hoje ao nosso devocional. Hoje eu vou falar sobre o versículo que é Mateus 8, 23, 26, que diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Aí Deus respondeu Jesus: Por que é que vocês são tão medrosos? Como é pequena a fé que vocês têm. Aí nosso relato diz assim: sabemos mesmo o que é confiar? Quando eu saio bem cedo com as minhas filhas, elas entram no carro, deitam e dormem. Ainda que esteja o maior temporal, elas têm a certeza que chegarão ao lugar certo na hora certa, em segurança. Elas não ficam dando palpite sobre qual o caminho mais rápido ou como dirigir o carro. Descansam porque confiam em quem as conduz. Os discípulos estavam no barco, mas quando o temporal começou, as nuvens escuras cobriram o céu. As ondas eram muito maiores que o barco e começaram a encobri-lo. Eles ficaram apavorados, mas quem não ficaria, né? Eles eram pescadores, sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que resultariam de tal tempestade. Jesus dormia tranquilo, porque ele também sabia o que aconteceria. Nós somos assim, assistimos TV, lemos jornal, já passamos por vários temporais, nós sabemos o que vai acontecer. E isso nos assusta, nos deixa com medo e nos faz esquecer quem está no nosso barco. No meio da tempestade, temos a tendência de nos esquecermos que não se trata do tamanho do barco, nem da força dos ventos, nem da altura das ondas, nem da nossa experiência como pescadores, como marinheiros. Trata-se de quem está no barco conosco. Deveríamos ter a mesma atitude das meninas quando entram no carro, entregar tudo a Deus e descansar, sem dar palpite, sem querer ensinar. Deus não precisa de professores. Deveríamos confiar mais em quem nos conduz, sabendo que até os ventos e os mares lhe obedecem, confiando que quando ele está no barco, pouco importa o tamanho das ondas. Hoje eu queria deixar aqui o meu feliz Dia dos Professores, né? Que é um dia muito importante, acho que muitos conseguem reconhecer o valor de um professor. Outros não reconhecem e não conseguem entender que para ele chegar onde ele está, ele precisou de um professor, né? Para que o ensinasse e para que ele se tornasse uma pessoa bem-sucedida, de boa qualidade. É muito triste saber que muitos não conseguem entender isso, né? Eu fiz magistério. Tenho amigas que são professoras e eu admiro elas demais porque é muita dedicação, é muita força, é um paralisar de uma parte da vida delas para educar outras crianças, outras pessoas. E eu fico triste quando eu vejo que as pessoas não conseguem entender o valor de um professor, né? Hoje um professor era para ganhar o triplo do que muitos bem-sucedidos ganham, mas infelizmente o governo, o estado, o país não consegue entender essa dimensão que é um professor. Mas eu gostaria de deixar aqui meu feliz Dia dos Professores, que seja um dia de paz, de bênçãos,
de retorno de muitos alunos, né? Que a gente sabe que quando a gente tem um retorno de um aluno, a gente ganha um prêmio enorme, um ouro, né, praticamente. E desejar que todos que são professores continuem sua jornada, entendendo que aquilo que você faz é tão grandioso quanto você, né? Você é uma pessoa valorosa, ensinou muitas pessoas, né? E tenho certeza que muitas pessoas lembram de você, porque eu me lembro de muitos professores, lembro da minha professora de prezinho, foi muito importante na minha vida, e lembro de professores ao decorrer da vida, e eu sou grata a eles porque eu só aprendi muitas coisas através deles, né? Então eu quero deixar hoje esse feliz Dia dos Professores, que vocês sejam abençoados e que Deus possa iluminar a vida de vocês cada vez mais. Hoje eu quero deixar também uma reflexão de que não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua tempestade, creia que Jesus está no barco junto com você, que Ele pode todas as coisas e que Ele pode transformar a sua tempestade em glória, em sol iluminado. Não perca as esperanças, porque Ele tem tudo em suas mãos. Na hora certa, do jeito certo, Ele vai agir. Creia que Deus vai agir sobre a sua vida. Pode estar afundando, o barco pode estar afundando, mas Jesus pode fazer o sobrenatural acontecer, que é fazer você flutuar sobre as águas. Então, assim, não tenha medo, não tenha medo. A luta pode ser grande, ela pode ser demorada, ela pode parecer que não tem um fim, mas Deus está olhando por você e eu tenho certeza que vai ter um fim e que você vai ter a vitória sobre a sua vida. Creia, confie, basta você confiar. Creia na palavra, faça suas orações todos os dias, entregue sua vida nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Deus vai fazer acontecer a sua vitória sobre a sua vida. Hoje eu te desejo uma quinta-feira maravilhosa sobre a sua vida. Aproveita essa chuvinha, se você puder descansar, refletir, leia a palavra de Deus, leia um livro, assista um vídeo que acrescente sobre sua vida, faça um curso online gratuito. Tem caminhos para você sair da onde você está. Tem caminho, basta você procurar. Muitos não querem procurar, muitos têm preguiça de achar um meio para você sair. Tem um caminho para você. Procure na palavra. Basta uma oração para você falar com Deus. Faça com que você se conecte mais a Ele, né? Procure livros que você vai se conectar a Deus, ou que você vai conectar a sua religião, não importa qual a sua religião, não importa qual é a sua religião, o que importa é que você está ligado a Deus, tá? Eu não tô aqui nem para falar de nenhuma religião, eu tenho a minha, mas não importa qual é a sua. O que importa é que você esteja ligado a Deus para fazer com que a sua vida se transforme de maneira tal que você consiga sentir o amor de Deus com você. Eu desejo para você hoje uma ótima quinta-feira que tá maravilhosa, fresquinha, gostosa, né? Muitos pediram, tenho certeza que muitos estavam orando por uma chuva porque nós precisávamos. E Deus respondeu. Veja as maravilhas ao seu redor. Não são coisas grandiosas que você precisa ver. Você pode ver através de coisas pequenas, o amor de Deus agindo sobre a sua vida. Que Deus abençoe e que você tenha uma ótima quinta-feira.